A questão é a seguinte... Sua opinião não vale nada pra mim. Como assim? Eu sou de direito? E aí, pessoas da internet, você está em mais um Geração 360 e essa semana a gente vai falar sobre politicamente correto, né? A gente costuma usar esse termo para indicar coisas que são tabus, etc. E quando a gente não quer falar alguma coisa que pode ofender alguém, ou posicionamento ideológico de alguém, ou até mesmo não posicionamento ideológico, mas assim, o estilo de vida, sei lá. Então eu queria logo perguntar para vocês... Isso envolve muito liberdade de expressão, né? E eu queria perguntar para todos aqui da mesa, teria algum limite para a liberdade de expressão? Ou tudo é válido, tudo pode ser criticado? Ou a gente deveria impor algum limite, sanção, alguma coisa? Eu gosto de começar respondendo, então eu vou falar. Na minha opinião, politicamente correto, sim, não sendo politicamente correto, eu acho que é uma utopia a liberdade de expressão. A liberdade mesmo, a gente não tem. O que hoje você tem é direito de falar alguma coisa, mas você vai ter consequências em relação ao que você fala. Então, você tem uma certa liberdade, né? Mas se você falar alguma coisa que você pensa no local errado, da maneira errada, vai ter consequência. Então, liberdade irrestrita de expressão não existe. Eu acho que todo mundo tem que ter responsabilidade com respeito ao que fala. A gente tem que lutar para respeitar o que cada um pensa, se pensa diferente de você. Mas é difícil de você imaginar que exista possibilidade de você falar tudo que você pensa para sua mulher, para o seu filho, na igreja, para os seus amigos. Você fala, não, nada a ver, não concordo, discordo. O cara é meio louco, o cara que vai falar assim, tudo que vier na cabeça dele sem crivo nenhum. Eu acho. Alguém teria mais alguma coisa a falar sobre isso? Eu acredito que a liberdade de expressão é complexo, esse tema. É complexo, é utópico, pode ser inalcançável também, no sentido de eu expressar um ponto de vista e esse ponto de vista causar uma polêmica ou causar um certo desconforto. Então, eu acredito nela sobre dois aspectos. Tem um aspecto ideológico e tem um aspecto também, que eu diria, ético. No caso que o pastor Rafael disse. O aspecto ético eu tenho um limite, até onde que eu posso ir. O aspecto ideológico é eu falar que eu sou a favor de A ou B e isso vai gerar um certo desconforto. Ou nas redes sociais, ou nas relações interpessoais. Então, acredito que esse tema, liberdade de expressão, reitero, ele é utópico, pode ser inalcançável e ela, na verdade, ela existe, mas com certos princípios, certos preceitos. Eu sou jornalista, eu não posso chegar na minha rede social ou no jornal onde eu escrevo e colocar o que eu penso. Então, Na realidade, o que eu vejo? A liberdade de expressão, você tem que tomar cuidado, porque quando você expressa a sua opinião, às vezes eu estou indo contra você e eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes o que você faz é totalmente contra o que eu penso. Só que a sua maneira de pensar, e eu tenho que respeitar, e a gente tem que achar um ponto que a gente vai conseguir debater, trocar ideias dentro dessa liberdade e sem ofender um ou outro. Acho que isso que ele falou dentro dessa utopia é o que a gente vive hoje. A sociedade a gente está engessado, a sociedade tem uma opinião, e se a gente não seguir, vou desviar para cá, todo mundo está falando, na Rede Globo está falando que todo mundo é a favor do aborto. Se eu falar que sou contra, aí pode ofender, gera um desconforto, porque eu não sou feminista, sou contra as mulheres, sou contra isso. Acho que a gente tem que... a gente está vivendo uma sociedade também ultrassensível. Então, é engraçado a gente falar disso, né? É uma liberdade de expressão, mas numa sociedade ultrassensível. Então, você fala assim, eu tenho liberdade de falar o que eu quiser, mas você fala contra os cachorros, levanta uma sociedade em favor dos cachorros. Você fala, eu odeio criança, vai levantar um monte de gente falando... Ou se você fala a favor dos cachorros e o pessoal fala, e os gatos? E os gatos, exatamente. Então, você tem crianças abandonadas. Eu vi outro dia uma postagem falando que
a sociedade das cebolas vai levantar se alguém falar que chora quando descasca a cebola. Então, assim, a gente vive uma sociedade muito sensível, então a liberdade de expressão, até mesmo pela própria sociedade, é tolhida, porque você não pode falar alguma coisa, você já sabe que vai ter gente que não vai gostar. E eu acho isso prejudicial, porque toda vez que a gente fala, quando a gente impede alguém de se expressar, a gente impede o debate, e isso não quer dizer que aquela ideia vai embora por completo. Aquela pessoa vai cultivar aquela ideia, vai passar aqueles valores mesmos em segredo, e de repente você acaba tendo um problema pior do que você tinha antes. Aí você, em vez de ter duas pessoas que se toleram, você vai ter pessoas que se odeiam em segredo e que estão esperando, sei lá, qualquer momento para... E que perpetuam isso, né? E eu tenho que estar preparado, se eu, um exemplo, Twitter ou a rede social, o Facebook, sei lá, uma opinião que eu der, essa liberdade de expressão, eu estou usando liberdade de expressão, vou usar essa liberdade porque é meu direito usar essa liberdade de expressão. Se eu vou para a rede social e posto algo, eu tenho que estar preparado que vai gerar algum impacto, ou positivo ou negativo. E eu tenho que estar preparado para me receber as críticas, porque nem sempre eu estou preparado. Concordo plenamente com isso. Eu acho que também a gente tem que pensar, toda vez que a gente acha, vai falar alguma coisa que é sensível, a gente tem que estar preparado para receber quem discorda da gente. E assim, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que vocês falassem sobre patrulhamento ideológico. A gente tem, por exemplo, tem vários grupos que, por exemplo, que dizem que cristãos não podem falar X, Y, Z, coisa que pelo menos afirmam isso, não é que a gente não possa falar. E então, às vezes a gente fica... E às vezes a gente, até como cristão, fala, não aceito que grupo tal diga isso a minha religião, etc. Tal. Ou até mesmo no âmbito político, esquerda, direita, alguém fala alguma coisa mais conservadora, o pessoal que é mais progressista vai e ataca, e vice-versa, tal, e fica essa guerrinha. Né? Eu queria saber quais são os prejuízos que a gente tem com esse tal patrulhamento ideológico. A sociedade ela cresce na medida em que a gente consegue discutir ideias. Então, a gente é tolhido em discutir, a gente deixa de crescer. Então, a sociedade como um todo deixa de crescer. Eu acho interessante quando existem pessoas coerentes que estão dispostas a discutir, seja em que lado for. O que às vezes a gente sente que acontece é que há uma promoção para uma discussão em favor de um lado, mas não em favor de outro. Vamos falar de uma coisa um pouco talvez até polêmica. A gente fala do Dia da Mulher, o respeito à mulher e tal, e não valoriza talvez o homem. Não, mas é porque por séculos valorizou-se o homem, foi a cultura patriarcal, vai ser valorizado. Mas, assim, se é igual, vamos fazer o igual. Porque a gente corre o risco de ir para outro lado do pêndulo e sobrecarregar e deixando vir uma geração de homens bananas, que não assumem o seu papel como homens da sociedade e tal. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado em todas essas discussões. A gente vai discutir a orientação sexual, a gente vai discutir todas as orientações. E temos que tratar todas com respeito. Então, eu acho que é interessante não ter esse patrulhamento. Agora, vai acontecer, eu acho, é o que eu falei de utopia. A gente está num mundo que não vai ter jeito. Todo mundo tem direito a voz, e as redes sociais amplificaram ainda mais. Todo mundo hoje tem voz, é contra, a favor, cria grupo, com muita facilidade. Quando todo mundo tem voz, às vezes o barulho é ensurdecedor, né? Infelizmente, a gente vai terminar esse programa aqui, mas a gente já está prometendo para você uma parte 2 sobre liberdade de expressão e politicamente correto. A gente vai chamar o pastor, vai chamar o Leandro de novo. Isso aí, nem deu tempo de eu falar direito. Isso aí. A gente vai chamar alguém do contra para o Leandro poder polemizar. Isso. E se você quiser continuar a ver a parte 2 desse vídeo e ver outras coisas que a gente vai fazer, então se inscreva aqui no canal, acompanhe também o nosso trabalho no Instagram e veja também, curta a página do Facebook. E até a próxima.